Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo para mais uma conversa sobre direito penal. Eu quero lembrar você que nós estamos falando sobre os crimes contra o patrimônio. E no estudo dos crimes contra o patrimônio surge mais uma figura, o crime de extorsão. Esse crime que parece um primo irmão do crime de roubo. Não é por acaso que eles estão exatamente no mesmo capítulo, que é o capítulo 2 do título 2 dos crimes contra o patrimônio. Veja que este capítulo é chamado do roubo e da extorsão. Bom, embora eles estejam próximos, embora eles sejam muito amigos, vamos dizer assim, por uma licença didática, eles não são a mesma coisa. Roubo é uma coisa, artigo 157, subtrair, e a extorsão é 158, constranger alguém. Mas antes de estudar a extorsão em si, eu quero que você tenha uma imagem do que vem a ser a extorsão. Então vamos aqui fazer algumas ilustrações, tá certo? Você já deve ter assistido algum filme, alguma novela e ouviu falar assim que Toninho estava chantageando Mariazinha. Pois é, a tal da chantagem. A chantagem é um desenho bem próximo, ela é exatamente o desenho da extorsão. Mas tenha cuidado, nós não temos nenhum crime chamado chantagem, nós temos o crime de extorsão. E aí você vai lembrar de exemplos típicos, como alguém que viu uma mulher ou um homem que pulou a cerca e alguém fotografou, registrou esse momento. Então ele tá lá de boa, de repente chegou alguém, o Zezinho Boca de 09, e disse: Opa, o senhor ou a senhora, eu vi naquele dia, viu? O senhor pulando a cerca, ó, e eu tenho fotos. Bom, de repente ele diz assim: se o senhor não me der 5.000 reais, essas fotos vão parar nas mãos da sua esposa. Se a senhora não me der esses 5.000 reais, as fotos vão parar nas mãos do seu esposo. Veja você, tem o que você conhece por chantagem e eu lhes apresento. Nós temos aí o crime de extorsão. Exatamente, meus amigos. Extorsão. Agora fique atento que para chegar no crime de extorsão, antes nós estudamos o crime de constrangimento ilegal no artigo 146. E você viu lá constranger alguém mediante violência, grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido a capacidade de resistência, constranger alguém a fazer, deixar de fazer o que a lei não obriga. E ali o agente não visualizava nenhuma vantagem econômica. Depois você estudou o crime de ameaça, no artigo 147, ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave. Essa ameaça que pode se dar por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio, não é? De causar-lhe mal injusto e grave. No crime de ameaça, o agente simplesmente promete o mal, mas ele não busca nenhuma atitude, nenhum comportamento do agente, muito menos uma vantagem indevida. Veja que no crime de ameaça eu não tenho nenhum elemento subjetivo especial, não tenho nenhuma finalidade específica para caracterizar o crime de ameaça. Mas quando eu chego no crime de extorsão, observe que eu pego esses elementos que nós estudamos lá, trago para cá junto e monto o que eu chamo de extorsão. Porque na extorsão, vocês verão, farei a leitura daqui a pouco, o legislador fez assim, ó, constranger alguém mediante violência, grave ameaça, essa pessoa a fazer, deixar de fazer, tolerar que se faça, e tudo isso visando uma finalidade especial. Tem um elemento subjetivo especial, que é exatamente com o intuito de obter a vantagem econômica indevida. E é disso que nós estamos falando, o crime de extorsão. Vem comigo conhecer a redação legal prevista no artigo 158. Olha aqui, ó. O legislador disse assim, ó: constranger alguém. Lembre, constranger é obrigar, é impor, é forçar a pessoa. Então aqui a pessoa não quer fazer, não quer deixar de fazer, nem quer tolerar que se faça. Ela é obrigada a isso. E é
obrigada, é submetida a essa condição mediante violência ou grave ameaça. Essa violência, lembrem, o mesmo comentário que fizemos no vídeo de roubo, violência própria, é soco, é pontapé, é rasteira, pisou na cabeça, bater na pessoa fisicamente falando, tá certo? Ou grave ameaça que já é uma violência moral, é a vício compulsiva, não é? Aqui eu estou dizendo, olha, ou faz, ou um mal vai te acontecer. Lembra do que eu falei na estante em relação ao esposo? Olha, o senhor, eu vi o senhor pulando a cerca e tem umas fotos. Ou o senhor me paga, ou acho que essas fotos chegarão lá nas mãos da sua esposa. Opa! Grave ameaça, perceberam? É evidente que essa grave ameaça precisa ser crível, precisa ser algo factível, que pode ser realmente executado. Tá bom? Há uma certa discussão e também uma certa divergência em relação à ameaça espiritual, tá bom? O professor Guilherme Nutti, ele repudia, ele rechaça a possibilidade de se enlastecer para abranger a ideia de ameaça espiritual. Porém, ele também faz o registro, e é fato, se você pesquisar no Superior Tribunal de Justiça, já há casos em que se manteve a condenação com base em ameaça espiritual. Um caso que me recordo agora, rapidamente, de uma senhora que contratou serviços espirituais de uma pessoa e em determinado momento ela disse que não queria mais aquele serviço, por qualquer motivo. E aí, até ali, nós não tínhamos crime. Mas chegou um momento em que, quando ela disse, eu não vou pagar mais, a pessoa chegou e disse, tudo bem, você não quer pagar, mas eu vou fazer o seguinte, ó, você tem que me dar mais não sei quantos mil reais, vamos chutar aqui, mais 15 mil reais, 30 mil reais, porque senão, ó, eu não vou desenterrar um trabalho que eu fiz lá para fazer mal para os seus filhos. Imagine, a pessoa que acredita no aspecto espiritual, na eficácia, na efetividade daquele processo espiritual, quando ela desiste, a pessoa diz, olha, se você não me pagar, eu fiz um trabalho que seus filhos podem morrer. Se você me pagar, eu desenterro e fica tudo bem. Nesse caso, nós temos um caso de extorsão reconhecido no STJ, tá bom? Para você que me acompanha, que está assistindo esse vídeo, meu amigo e minha amiga, eu colocarei na descrição do vídeo o julgado, tá bom? Pelo menos o número do julgado para você, se quiser consultar. E também o link do STJ para que você possa consultar, tá certo? Eu vou deixar lá arrumadinho, se não, ou do STJ ou do meu site, tá bom? Para você clicar, vai estar lá a notícia, tá bom? Sobre isso. A ameaça espiritual, embora o professor Nutti refute, ele rechace, há casos, e ele registra também isso no seu código comentado de 2020, ele registra que há casos na jurisprudência reconhecendo a possibilidade da ameaça espiritual ser meio para a extorsão, tá bom? Então, fica atento para esse detalhe. Pois bem, voltando aqui para o caput, observe, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e aí nós verificamos aqui ó, o elemento subjetivo especial do tipo, com o intuito de obter para si ou para outra vantagem, indevida vantagem econômica. Vejam, o crime é doloso, o agente age com consciência e vontade de constranger a fazer e deixar de fazer. Mas, olha eu trazendo de lá do constrangimento legal para a extorsão, o agente faz isso com uma finalidade especial. A finalidade de obter vantagem econômica indevida. Ou, para a redação perfeita do tipo, indevida vantagem econômica. E aí temos o tom patrimonial, tá bom? E observe também que constranger alguém é forçar alguém, evidentemente, a adotar um comportamento contrário à sua vontade. Então, a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça, quando a lei não o obriga a isso, tá bom? Então, fique atento para isso. Temos aqui uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vejam, a mesma pena prevista no caput para o roubo. Então, há uma proximidade muito grande. E por falar em proximidade, é interessante fazer uma distinção entre o que sintetiza, ou melhor, os aspectos fundamentais da conduta que temos no roubo para que temos na extorsão
e separá-las. Porque, do ponto de vista teórico, é fácil. Se no roubo eu tenho subtrair, aqui eu tenho constranger. Não tem como confundir. Mas, na prática, às vezes surgem algumas dificuldades. E é por isso que eu acho importante fazer essa colocação para vocês. Enquanto no roubo, que eu falo de subtração, o agente não depende da colaboração da vítima e tem a coisa disponível de maneira imediata, ou seja, revólver na cabeça, passa o dinheiro está lá com ele, revólver pega. No máximo, a vítima bota a mão no bolso para poder entregar a carteira. Aí eu tenho subtração, ó, imediato, revólver na cabeça. E se a vítima não fizer, ele vai lá e pega. Pronto. Isso é a característica típica lá do roubo. Quando eu chego na extorsão, observe, eu dependo de uma colaboração da vítima. Se a vítima não colaborar, eu não consigo alcançar. E mais, o que eu quero, que é a tal indevida vantagem econômica, ela está um pouquinho depois, ela depende dessa colaboração da vítima. É quando eu coloco, por exemplo, o revólver na cabeça do filho da vítima e digo, olha, tá vendo aqui, ele vai morrer, eu vou atirar. A não ser que você vá lá em sua casa, que fica lá a 3 quarteirões, na garagem, pegue o veículo e traga para mim. Aí o agente vai lá, a vítima, perdão, vai lá, me entrega. Olha a colaboração da vítima, tá percebendo? Pronto. Esse exemplo, inclusive, é o exemplo do professor Nutt, quando ele faz essa distinção entre subtração e extorsão. Então, ó, fica muito atento para isso. Não confunda. Roubo é uma coisa, extorsão é outra. E por falar na extorsão, trazendo para cá, eu quero registrar para vocês que o crime de extorsão ele é um crime formal. O STJ já reconheceu isso na súmula 96, dizendo que o crime de extorsão ele se consuma no momento do constrangimento, é dizer, da tal exigência, da tal imposição com a finalidade de obter a indevida vantagem econômica. Para facilitar o seu estudo, eu trouxe aqui a redação da súmula 96. Ó, súmula 96. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Ou seja, eu tenho um resultado naturalístico possível, previsto aqui, ó, o cara age em razão, ó, visando a indevida vantagem econômica. Mas eu não preciso alcançá-la para consumar esse crime. Esse crime se aperfeiçoa, ele se completa com constrangimento direcionado a essa finalidade. Então, na hora que o agente pega a vítima e obriga ela a adotar um determinado comportamento, na hora que ele constrange a vítima, é nesse momento que o crime se consuma. Não há que se falar de necessidade de obter a vantagem indevida, tá bom? A vantagem indevida se coloca aqui como um mero exaurimento e é por isso que o crime de extorsão é tratado como um crime formal e, embora seja crime formal, a conduta é plurissubsistente, então admite tentativa, tá bom? Fica atento para isso. Ainda no estudo da extorsão, observe que eu falei que ele tem uma relação muito próxima com o roubo. E não é por acaso que o parágrafo 1º traz uma causa de aumento, que é exatamente, vamos dizer assim, do ponto de vista de percentual de aumento, é igual ao roubo. No roubo, no parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade, não é isso? Em 7 hipóteses, que na verdade são 6, porque uma foi revogada. Mas aqui, o legislador disse, vai aumentar também de 1/3 até a metade. Não são aquelas hipóteses todas, são somente se a extorsão for praticada, acompanha comigo, em concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aí aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Lembrando a você que nós trazemos para aqui todos os detalhes, todas as observações que fizemos quando estudamos o roubo. Concurso de 2 ou mais pessoas, entra aqui um delito com a característica plurissubjetiva nesse aspecto do aumento, tá bom? Fica só atento para isso. E segundo, arma. Aí vamos repetir aqueles detalhes. Arma, conceito amplo, ou seja, arma própria ou imprópria. Pode ser de fogo ou não, mas tem que ser arma de verdade. Não pode ser simulacro, não pode ser arma de brinquedo, tá bom? Muita atenção para esse detalhe, tá certo? Parágrafo 2º traz para nós uma figura qualificada. Ele diz assim, ó, aplica-se a extorsão mediante violência o disposto no parágrafo 3º
do artigo anterior. Meus amigos, o artigo anterior é exatamente o artigo do roubo. E o roubo, no artigo 157, parágrafo 3º, traz o roubo qualificado, qualificado pelo resultado lesão corporal grave e morte. Na lesão corporal grave, nós temos lá uma pena de 7 a 18 anos e multa. E se resultar em morte, pena de 20 a 30 anos e multa. O que fazemos aqui nada mais é do que trazer para o 158 estas mesmas disposições do parágrafo 3º do artigo 157. Ou seja, se na extorsão mediante violência resultar em lesão grave, a pena é reclusão de 7 a 18 e multa. Se resultar em morte, reclusão de 20 a 30 e multa. Atenção para esse detalhe. Meus amigos, entendida a extorsão e essas figuras, o aumento de pena do parágrafo 1º e a figura do parágrafo 3º, que é uma figura qualificada de forma remetida, não deixa de ser, nós temos ainda uma coisinha para se estudar. Você já deve ter ouvido falar em sequestro relâmpago. Embora essa nomenclatura seja, do ponto de vista jurídico, um tanto questionada, em 2009, o legislador trouxe para nós uma figura qualificada da extorsão, portanto, estamos falando de uma extorsão qualificada, quando esta vantagem, esta indevida vantagem econômica, a busca dela, entendam, é através da restrição da liberdade da vítima. É dizer mais ou menos assim: o tipo penal não fala em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter indevida vantagem econômica. Pois bem, no parágrafo 3º nós temos uma qualificadora que é mais ou menos isso. É constranger alguém mediante restrição dessa liberdade, da liberdade dessa vítima. E é o que você vai observar exatamente aqui no parágrafo 3º. Vem comigo. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima. Cuidado, eu não estou exigindo resgate. Eu não estou sequestrando uma pessoa e ligando para outra exigindo resgate. Isso é outro crime. É o 159, que é extorsão mediante sequestro. Aqui, na extorsão qualificada pelo meio, restrição da liberdade da vítima, eu pego a vítima, restringo a liberdade dela e condiciono. Só libero ela se ela adotar um determinado comportamento. Vamos ao exemplo típico. O agente retém a vítima no interior do porta-malas, sai rodando pela cidade procurando caixa eletrônico 24 horas e diz para a vítima: ó, eu só te libero depois que a gente rodar todos os caixas eletrônicos e você sacar dinheiro em todos eles e passar para mim. Perceberam? Eu não estou ligando para uma terceira pessoa para exigir resgate, porque se falar em exigir resgate, meu amigo, esquece o parágrafo 3º do 158 e vai lá para o 159, que a gente ainda vai estudar, tá certo? Mas aqui no 158, parágrafo 3º, eu estou olhando para a vítima e dizendo: eu só libero você depois que você fizer isso. Perceberam? A restrição da liberdade da vítima é o meio para obter a indevida vantagem econômica, olhando para a própria vítima. Então a vítima está aqui, ó, com a sua liberdade restringida e eu só libero depois que ela fizer o que eu estou querendo. E exemplo clássico, que é o tal do sequestro relâmpago, tá bom? É quando você pega a vítima, bota dentro do carro, dentro do porta-mala e sai rodando, tá bom? Agora tenha cuidado. Como advertimos lá no crime de roubo, no vídeo do crime de roubo, se o agente quer subtrair o veículo e além de subtrair o veículo, coloca a vítima dentro do carro, trancada no porta-mala, e sai com ela, mantendo ela, ó, com a liberdade restringida, tá percebendo? Com o objetivo de dar suporte a essa obtenção da indevida vantagem econômica consistente na visita aos caixas eletrônicos 24 horas para que ela saque dinheiro em todos eles para passar para o agente. Vejam que aí eu terei dois crimes: roubo do veículo e extorsão do parágrafo 3º, artigo 158, cuja pena é maior do que a do caput. Observe, reclusão de 6 a 12 anos. E se resultar em lesão corporal grave ou em morte, você não vai aplicar aquelas penas do parágrafo 3º do 157, como diz o parágrafo 2º do 158. Se
na figura do parágrafo 3º, em que você restringe a liberdade da vítima como meio para obter a vantagem econômica indevida, ocorrer morte ou lesão grave, você vai aplicar as penas do 159, parágrafo 2º e 3º, que diz para nós que se resultar em lesão grave, a pena é de reclusão de 16 a 24 anos, não tem multa. Se resultar em morte, a pena é de 24 anos a 30 anos e também não tem multa, tá bom? Então fique atento a esse detalhe da figura do parágrafo 3º do artigo 158. Com isso, nós finalizamos o estudo do artigo 158, que trata do crime de extorsão.